noite, gente. Espero que vocês estejam bem dentro do que é possível, né? Meu nome é Andressa. Como a Mari falou, né? Eu primeiro queria agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês. Para mim é muito caro a oportunidade de estar com alunos, né, de enfermagem. É um compromisso ético e político que eu tenho, assim, porque eu acho que na graduação a gente ainda conta, né, com poucos direcionamentos quanto àquilo que a gente vai fazer depois, né? Eu sentia muita falta disso. Então, sempre que eu tenho essas oportunidades, para mim é uma grande satisfação. Eu me formei na Universidade de Brasília, né? Em 2013, eu vou contar um pouquinho do meu lugar, de onde que eu falo, para vocês entenderem mais o meu relato, tá? E em 2013, eu fui nomeada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mas antes disso, eu tenho que fazer um outro recorte, né? Ainda falando sobre esse pouco direcionamento que a gente tem durante a graduação sobre o que vamos fazer depois, eu tive alguma dificuldade em me encontrar, assim, durante o curso, né? De me encontrar dentro das disciplinas, até que eu passei pela disciplina que na época se chamava psiquiatria. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês como que eu aprendi a gostar dessa área, porque realmente foi um aprendizado, não é algo natural, assim. Né? Eu estagiei no CAPS 2 de Taguatinga na época, minha supervisora de estágio foi a professora Gulce, que é uma grande referência para mim de luta, de militância, de ações políticas, né, de ações afetivo-políticas também, e a Gulce foi a minha professora lá no estágio. E aí eu fui, como muita gente vai, né, eu fui para o CAPS. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas, né, de algumas pessoas do curso que já tinham passado pela disciplina, e eu fui com muito medo, né? E o primeiro dia eu fiquei muito reservada no estágio, e eu tinha que pegar o metrô para ir para Taguatinga. E eu lembro que no segundo dia de estágio, um paciente entrou no metrô, e eu fiquei muito assustada, gente. Eu sempre gosto de contar essa história, porque é um pouco assim de como a gente tem que se dispor para as coisas. Eu fiquei muito assustada, o paciente entrou no metrô, eu fiquei estarrecida, eu falei, meu Deus, e agora o paciente entrou no metrô? E aí eu fingi que não vi o paciente e fui correndo, sentei num banco, e ele sentou num banco mais para frente, mas sentou de modo que ele ficasse de frente, assim, ele ficou me encarando a viagem toda, e eu tentando desviar o olhar, mas assim, agindo totalmente estranha. E aí, quando o metrô parou em Taguatinga, eu saí correndo, peguei a escada rolante, fui correndo e fui para o CAPS e cheguei lá. Falei, ufa, cheguei no CAPS. Aí, alguns poucos minutos, uns 20 minutos depois, ele chegou. E ele falou assim, então você é real? Eu falei, aí eu dei uma risadinha sem graça a ele. Você agiu tão estranho que eu pensei que você fosse uma alucinação. E aí esse foi o meu encontro com a saúde mental, né? Porque essa fala me ensinou muito, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, assim, estar na saúde mental não é nenhum bicho de sete cabeças. Requer uma especificidade, mas requer principalmente uma disposição para esse encontro, né? E aí, desde então, eu me apaixonei pela saúde mental. Eu comecei a me inserir nos grupos do CAPS, e aí eu aprendi muito naquele lugar, e desde então eu comecei na faculdade a me aproximar de projetos de extensão, de coisas que tivessem a ver com a temática, né, de saúde mental. E aí, finalmente, em 2013, quando eu já estava formada, eu saí da faculdade. Em 2013 eu fui nomeada na secretaria, e a gente não tem muita escolha, né, enfermeiro, não tem muita escolha de para onde vai. E aí eu fiquei naquela assim, gente, e agora, né? Se eu sou lotada num lugar que eu não tenho tanta aptidão assim, o que eu vou fazer?
e fiquei muito receosa com essa expectativa. E aí eu peguei minha pasta de lotação e estava escrito lá, CAPS AD3 de Samambaia. Eu fiquei muito feliz, né? Na época estava o plano Crack é Possível Vencer. Então, todas as pessoas, mais ou menos, daquela mesma nomeação foram lotadas em CAPS. Eu fiquei muito feliz. Mas, assim, tinham muitos colegas de enfermagem comigo no dia e foi um desespero total, assim. Eu olhava para os lados e o pessoal chorando, meu Deus, eu vou para CAPS. E aí eu falei para minha mãe, vou trabalhar num CAPS específico para a população com necessidade decorrente do uso de álcool e outras drogas. Ela, Andressa, meu Deus, o que você vai fazer? De onde que é esse lugar? O que são essas pessoas? Então, esse estigma acompanha a gente, né? Durante a nossa formação profissional também, e até mesmo na maneira com que as pessoas se relacionam conosco, assim, e tentam compreender essa prática profissional, mas sob uma ótica de preconceito, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de desmistificar um pouco isso, eu venho falar. E aí eu comecei trabalhando num centro de atenção psicossocial para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, lá em Samambaia. E nesse CAPS, junto com esse CAPS, são 2 unidades em uma. É um CAPS e uma unidade de acolhimento, que é outro dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, e do SUS, né? Que ele faz abrigamento, é uma casa provisória, né, por até 6 meses, para aquelas pessoas que estão em tratamento no CAPS, mas que estão muito vulneráveis socialmente ou precisam de mais um tempo para alcançar os seus objetivos de reinserção social e precisam de um ambiente terapêutico e protetivo para morar ali durante aquele tempo. E aí foi um grande desafio, porque um CAPS 24 horas e uma unidade de acolhimento 24 horas, né? Pouco tempo depois, eu fui de 20 para 40 horas semanais, porque na Secretaria de Saúde você tem essa opção de solicitar, né, a ampliação da carga horária. E aí eu passei a coordenar a unidade de acolhimento transitório, que é o que eu falei, é uma casa transitória para essas pessoas morarem por um período de até 6 meses, desde que encaminhadas e acompanhadas por um CAPS de referência. Atualmente, a unidade de acolhimento que a gente inaugurou lá em Samambaia é a única em funcionamento do DF. Eu tenho muita felicidade de dizer isso, né? Porque é um dispositivo muito importante para essas pessoas. E à época a gente tinha previsão da abertura de 3 UAS, mas a gente só conseguiu implementar essa, né? Então, eu iniciei a minha prática no CAPS e na unidade de acolhimento, né? E aí, Andressa, como é que são esses pacientes? Aí eu gosto de falar que eu sou contadora de causa, né? Eu gosto de contar histórias sobre a minha prática profissional para que vocês se aproximem mais um pouquinho do que eu faço. Uma vez eu estava acompanhando um paciente como técnica de referência, né? Porque no CAPS a gente usa essas tecnologias que a gente chama de leves. O vínculo, o acolhimento, a escuta, né? Então, são as ferramentas que a gente dispõe para o cuidado num CAPS. Além de que, num CAPS do tipo 24 horas, a gente, lá em Samambaia, dispunha de 12 leitos, que a gente não chama de internação, né? Porque a gente trabalha sob a ótica da reforma psiquiátrica, do paradigma psicossocial e da política de redução de danos. Então, a gente visa melhora de qualidade de vida, a gente não fala em cura no CAPS, né? A gente fala em melhora da vida daquele indivíduo, daquele sujeito, e também da reinserção social, por meio de quê? Trabalho e renda, moradia, vínculos, apoio familiar, rede na comunidade, né? Cuidado em saúde, articulação com a atenção primária, né? Então, a gente tem esses leitos onde os pacientes do CAPS-AD que estejam em situação de intoxicação aguda por drogas
ou de vulnerabilidade social muito extrema, eles conseguem ficar nesses leitos sendo cuidados na sua saúde. Então, a gente avalia fisicamente, faz curativo se for necessário, as medicações, né? A gente faz todo um acompanhamento, porque durante o processo de desintoxicação, as crises de abstinência são severas, embora elas sejam autolimitadas, né? A crise de abstinência de álcool ou crack, ela é autolimitada, ou seja, quando vem uma fissura, que a gente chama, ela tem um período de duração de até 5 minutos, mas são 5 minutos para aquela pessoa, que para aquele usuário do serviço, frequentador do serviço, como eles preferem ser chamados, é muito intenso. Então, a gente tem que estar perto, a gente tem que monitorar, né? Tem medicações que podem variar de 2 em 2 horas, 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, que são os benzodiazepínicos muito utilizados nesses quadros agudos de desintoxicação. E como eles causam um rebaixamento do sistema nervoso central, a gente tem que monitorar. Então, tem uma equipe interdisciplinar escalada ali no CAPS, né? Durante o dia todo, até as 10 horas da noite, e durante a noite a gente conta com enfermeiro e técnicos de enfermagem nesse plantão noturno, né? E aí eu estava retomando, eu estava como técnica de referência de um usuário e ele começou a ter crises de abstinência, né? E aí ele ficou muito, muito agitado, muito agitado. E aí eu falei, não, vamos dar uma volta. E ele, uma volta é bom, uma volta é bom. E aí eu já tinha um tempo, então eu tinha vínculo, eu tinha construído um processo de confiança com aquele usuário, chamei mais uma pessoa e a gente foi andar pelo território. Falei, não, me mostra aqui onde é que ele chegou no CAPS em situação de rua, né? Muitos, isso é uma realidade muito grande dos usuários de álcool e outras drogas, né? Essa falta de acesso a necessidades básicas, assim, para a sua existência com dignidade. E aí eu falei, não, me mostra o que você faz por aqui nesse território, me mostra onde você consegue comida, onde que você se organiza para dormir. E a gente foi caminhando, e aí ele me mostrou a padaria, onde ele pegava o café da manhã, o restaurante onde sobravam as marmitas e o dono dava para ele comer, o lugarzinho que ele dormia, a boca de fumo, tudo isso eu fui nessa clínica, né, que Lancet gosta de chamar de peripatética, que é essa clínica que se constrói no cotidiano, no caminhar com aquela pessoa, né? E aí eu entendi quais eram os itinerários que aquele indivíduo fazia no território, porque ele se organizava para comer, ele se organizava para dormir, ele tinha rede, né? A gente tem um péssimo hábito de desconsiderar todos os potenciais de vida que um usuário de álcool e outras drogas tenha quando ele chega no nosso serviço, mas ele tem, ele faz rede, ele consegue comida, ele tem um lugar protegido para dormir, né? Ele olha carro num território específico e ele comprou aquele território, tá, gente? Os olhadores de carro, eles compraram um território para eles adquirirem o direito de olhar carros. Então, eles são organizados, eles agenciam esse local, esse território. Eu gosto de chamar de território vivo, de território existencial. E é ali que estão as potências, né? Então, eu fui percebendo as potências dele, e aí no CAPS a gente trabalha através do projeto terapêutico singular, que é uma proposta de tratamento baseado nas necessidades. Gente, eu falo muito. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem questões, eu não sei como é que a Mari organizou com vocês antes, mas vocês podem escrever no chat ou me perguntar se eu vou precisar de ajuda com o chat, que eu não fico muito atenta. Tá? Tranquilo. Eles vão fazendo perguntas. Tá, joia. Só para eu me localizar aqui, Mari, são vários semestres que estão aqui, que a gente está conversando, é um só? Isso, são vários semestres. Então, tem aluno desde o primeiro semestre, que nem pisou ainda na UNB, por conta do momento, e tem alunos que já estão no final do curso,
do 10º a gente não tem por conta que estão em estágio, né? Mas do 7º semestre até o 8º tem. Massa, bacana. Então, continuando, a gente trabalha através desse projeto terapêutico singular e a gente trabalha, né, tentando resgatar o que Tikanori chama de poder de contratualidade. O que é o poder de contratualidade? Tikanori fala que no processo de adoecimento mental, a pessoa perde esse poder de fazer contratos consigo mesmo e cumprir. Por exemplo, eu estou planejando comprar um carro, né? E aí eu me organizo para isso e alcanço esse objetivo lá na frente. Tikanori fala que a gente troca bens, afetos e mensagens, né? E aí, no processo de adoecimento mental, as mensagens, elas são incompreensíveis, os afetos são desnaturados e os bens são suspeitos. Então, essa pessoa perde, né, o seu poder de fazer trocas nesse sentido. Então, a gente tenta estabelecer de novo essa contratualidade. Então, a gente começa com metas pequenas, né? Um dos usuários que eu cuidei, ele tinha passado por 9 internações. E todo mundo falava só de internar e abstinência com esse usuário. E ele tinha 23 anos, gente. Ele tinha passado já por 9 internações em comunidades terapêuticas, né? Que são, embora atualmente sejam dispositivos, um dispositivo que o governo atual coloca como dispositivo da RAPS. Eu sou uma opositora radical desse governo atual, não dou aula para vocês, não posso falar. Embora ele chame de dispositivo da rede de atenção psicossocial, eu chamo de manicômio porque são instituições asilares, são instituições longe do território, que não têm profissionais formados para cuidar dessas pessoas, onde essas pessoas ficam sequestradas, né, das suas casas, da sua identidade, dos seus documentos, para passarem ali 6, 9 meses, fazendo muitas vezes trabalhos forçados, que são as casas de recuperação, né? Se você não é remunerado pelo seu trabalho, esse trabalho, essa condição é uma condição análoga à escravidão, né? É um trabalho forçado, né? Se não existe direito trabalhista, se você não recebe pelo seu trabalho, então eles chamam de laborterapia, eu chamo de trabalho forçado mesmo. Então essas pessoas ficam nesses lugares pela ótica da abstinência, mas as pesquisas da Organização Mundial de Saúde mostram que pessoas que vão para instituições como essas, né, instituições com características asilares, elas só alcançam 2 em cada 100 pessoas nunca mais usam drogas. Então, 2% é um resultado ínfimo, caro, dispendioso pelo governo, né? Essas casas de recuperação, essas organizações, em sua grande maioria, são religiosas, embora elas se coloquem como laicas, mas não são, né? Então, assim, o problema não é a existência das comunidades terapêuticas, mas o Estado um Estado que se diz laico, financiando o proselitismo religioso como opção de tratamento, né? Eu sempre gosto de assinalar isso, porque a gente é uma luta constante nossa, né, da luta antimanicomial, e a gente precisa de braços para essa luta. Então, esse jovem tinha passado por 9 internações, muito emagrecido, né, com os vínculos familiares muito alguns rompidos mesmo. Ele tinha pessoas na sua família com quem ele não conversava, né? Então, a gente teve todo um trabalho de identificar, né, fazendo a rede dessa pessoa, quem são as poucas pessoas que estão ali disponíveis para cuidar, porque no CAPS a gente trabalha também com família, né, com os familiares. E aí a gente lançou a proposta ele mesmo, né, de redução de danos, porque ele trouxe como um potencial de saúde, né? E eu digo isso sem nenhuma preocupação do que vai ser dito, porque a política de redução de danos, ela é uma política baseada em evidências científicas,
defendidas internacionalmente, nacionalmente, e atualmente vem sendo desmontada, né, por essa política de abstinência. Não é que eu seja contra a abstinência é um recurso dentro da política de redução de danos. Qualquer pessoa pode optar, pode escolher o caminho da abstinência, porque no CAPS, quem escolhe, né, os seus caminhos, o seu tratamento é um indivíduo. A redução de danos abarca a abstinência não dá conta da redução de danos, porque a redução de danos é um conjunto, é uma política, né? São vários braços para abraçarem aquele sujeito e entender onde é que está a potência de vida aqui, o que pode ser feito por esse sujeito. Então, a gente pensou primeiro no acolhimento integral, porque ele estava muito emagrecido, né? Fazer exames, entender como é que estava o quadro clínico dele, né? Conversou com ele, identificou quem são essas pessoas, mesmo que fossem poucas, quem são essas pessoas que têm vínculo, quem que pode ajudar no tratamento. E aí eu falei, cara, me diz aí, o que a droga de eleição de uso problema dele, tá? Porque não é que a pessoa usa 4 tipos de droga, gente, que a gente vai necessariamente interferir no uso de 4 tipos de droga. Aquelas que ele elege como problema. O que não é problema, não é problema. Por que eu digo isso? Quem aqui nessa sala online não usa drogas? Não precisa responder, tá, gente? Não precisam se expor aqui. Não, é uma provocação. Eu arriscaria dizer que aqui nós temos 32 pessoas, não sei, nessa sala. Todo mundo aqui usa droga, gente. Droga é qualquer substância que altera o funcionamento do sistema nervoso central, né? O funcionamento do organismo. Então, se você toma um comprimido para dor, se você toma o seu cafezinho, eu amo café, né? Eu tenho que tomar pelo menos 2 vezes no dia, porque senão eu fico abstinente mesmo. Eu tenho tremores, dores de cabeça severas, e enquanto eu não tomar a minha droga, problema, eu não paro com essa crise de abstinência. Então, tem o café, tem o álcool, né? Que é, inclusive, estimulado mediaticamente, que é uma das drogas mais perigosas em termos tanto de abstinência, né, porque pode levar a óbito, a abstinência alcoólica, como de uso desenfreado, abusivo, acidente de trânsito, violência doméstica, brigas na rua, né, colocando várias pessoas em risco. Então, quando as políticas fazem uma guerra contra as drogas, infelizmente eu tenho que dizer que isso é uma guerra contra pessoas, né? A droga não é um grande vilão, a droga é um recurso utilizado recreativamente, tem gente que gosta de usar droga. Ok, a gente precisa compreender isso, né? Tem gente que utiliza, por quê? Porque na rua, esse paciente me falou, Andressa, se eu não fumar crack, eu durmo, se eu dormir, eu sou roubado, e se eu não fumar crack, eu tenho fome, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Então, o crack tira frio, tira fome e tira sono. É uma estratégia protetiva nas ruas, e a gente precisa compreender isso para a gente poder cuidar, né? Então, perceber quais são os estigmas que estão nas minhas lentes na hora que eu olho para aquele indivíduo é fundamental para eu entender como e por onde ajudar. E aí eu falei para ele falou, olha, uma das principais coisas é estar na rua. Eu uso crack porque eu fico na rua, eu fui expulso de casa, eu não tenho dinheiro, então eu fico na rua e eu preciso usar crack. Falei, ok. Então, uma das primeiras coisas que você está me dizendo aqui é que você precisa de um lugar para dormir. Tá. Entendi. O que mais? Ele, olha, quando eu fumo a maconha, eu fico mais calmo, eu uso menos à noite. Falei, tudo isso eu anotando, né? Ok. Aí ele falou assim, tem uma tia que gosta de mim, tem uma tia que me ajuda. Eu não posso morar lá, mas ela me ajuda. Eu falei, opa, tem aí uma pessoa, temos aí alguns recursos, né? E eu comecei desse pouquinho mesmo, gente.
Então, a gente fez algumas estratégias de redução de danos com ele, né? A gente acionou essa tia, entendeu qual era o tipo de apoio que ela conseguia dar, né? A gente fez articulação em rede intersetorial para garantir que ele tivesse abrigamento, né? Ele ficou esse período inicial lá no acolhimento integral do CAPS, né? E a gente fez uma estratégia de redução de danos. Ele disse que ele usava menos crack quando ele usava maconha. Eu falei, ok, essa é a sua escolha? Ele falou, eu gostaria que fosse assim. Eu falei, então assim vai ser. A gente fez uma rotina e dentro dessa rotina nós combinamos o uso programado da droga de eleição, que não era problemático para ele, que a droga de eleição, problema para ele era o crack, né? E aí depois ele começou a vender bala, né? Ele começou a ter o seu próprio recurso. No meio do processo tiveram dificuldades, né? Tiveram recorrências de uso, que eu não gosto de chamar de recaída. Eu acho recaída assim muito difícil, até mesmo para o indivíduo, assim, chegar no serviço, eu recaí, então não gosto dessa palavra, né? No meio do caminho, a gente precisa de rever esse tratamento, né? A gente precisa de revisar ele. Então, é normal que aconteçam ajustes, é normal que o paciente encontre dificuldades, dê 2 passos para trás, para depois continuar caminhando, né? E aí, a gente conseguiu várias produções de potência ali, de potência de agir a partir daquele sujeito. Ele não foi para novas internações. É sobre isso a redução de danos, né? E a gente que é enfermeira, a gente tem muita potência ao trabalhar isso, porque é uma área pouco trabalhada e muito mal vista, né? Mas é uma área que garante dignidade, gente. A redução de danos garante dignidade para pessoas que não acessam absolutamente nada. Porque eu falo que o usuário de álcool e outras drogas, ele já chega no serviço de costas. Ele já foi expulso do pronto-socorro, ele já foi expulso da sua casa, ele já foi expulso da unidade básica de saúde. Ninguém quer saber, ele está na rua. Então, ele já chega xingando, assim, causando. E eu falo, gente, fiquem calmos, entendam que ele não está xingando a gente, eu, Andressa, né? Ele está colocando seu corpo rebelde ali contra uma estrutura de não acesso ao básico. Então, os CAPs, eles são dispositivos fundamentais na garantia de direitos humanos, de combate à tortura, porque essas pessoas são torturadas nessas casas de recuperação. Se essa pessoa infringe uma regra da casa de recuperação, ela tem que pagar uma penitência, né? Então, ela é torturada. A gente tem relatórios aí do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que fez uma inspeção de comunidades terapêuticas. Se eu não me engano, foram em 27 instituições, todas foram encontradas condições de tortura, né? Então, os CAPs são garantia de direito. E o último caso que eu quero contar sobre o CAPs, a gente recebia também adolescente de 16 aos 18 anos. E a gente recebeu um adolescente de 16 anos muito, muito desafiador, né? Então, ele começava a se agitar assim, ninguém conseguia acalmá-lo, né? E aí depois ele transitava, ou ele estava agitado, ou ele estava vomitando muito, e ele começou com aquele vômito, e a gente mandou para o hospital e fez exame, não era nada. E eu falei, Felipe, que o nome dele era Felipe, vamos dar uma volta ali na horta do CAPS, pegar uns chás que a minha avó falou que era bom para vômito. Aí ele, vamos. E aí a gente foi andando, ele foi me contando como é que era no abrigo, me contando da família dele, a gente pegou uns chás, e eu falei, meu Deus do céu, tomara que tudo isso aqui que esteja aqui esteja seguro, lavei as folhinhas lá, e fiz 2 copões de chá. Eu falei, olha, tem que beber esse copo primeiro, depois você vai passar o dia tomando de pouquinho esse outro copo aqui, tá? No final do dia você vai beber 1 litro de chá. E ele, tá bom, Andressa. E ele parou de vomitar. Por
que ele precisava de cuidado, ele precisava de atenção, ele precisava de alguém de perto, ele precisava de acompanhamento terapêutico. E eu me dispus a esse encontro, estive lá com ele, né? E aí, eu fui chefe de enfermagem daquela unidade, gerente, e aí depois eu quis voltar para a ponta, e no final de 2017 teve um marco muito importante para mim, que aí é desse lugar que atravessa todas as minhas falas, né? Que eu me encontrei na militância antimanicomial mesmo, né? Que a Mari falou mentaleira, eu me considero mentaleira, então no final de 2017 teve os 30 anos de Bauru. A Carta de Bauru foi um marco histórico muito importante na reforma psiquiátrica brasileira. E aí, no final de 2017, em novembro, nós saímos daqui do DF com um ônibus cheio de usuários profissionais e familiares de saúde mental. E a gente foi lá para Bauru, São Paulo, né, para esse encontro todos juntos. E aí eu ingressei no Movimento Pro Saúde Mental aqui do Distrito Federal, que atualmente é o único movimento social organizado do DF em prol da luta antimanicomial. É um coletivo, né? A gente tem página no Instagram e a gente cumpre a agenda da luta antimanicomial. Estou no movimento desde então. E aí eu pedi para ir para um CAPS, dessa vez do tipo 2, né? E aí esse CAPS do tipo 2 é um CAPS para pessoas com sofrimento mental grave e persistente, né? Então eu parei de trabalhar com a população com necessidade decorrente do uso de álcool e outras drogas e passei a trabalhar com pessoas com sofrimento mental grave e persistente, CAPS 2 de Taguatinga, e ali eu estou desde então, né? E também coordeno a residência em saúde mental do adulto da FEPEX. A gente divide a carga horária na secretaria, né? E aí a residência é uma especialização em serviço. Nosso programa atualmente conta com 60 residentes, né? A gente vai ampliar, na verdade, para 60 residentes. Antes eram 50 residentes, juntando R1 e R2. Então, eu trabalho nesse CAPS desde então, com esse público. E aí, o que é diferente, assim, do trabalho, né? Um CAPS do tipo 2 não é 24 horas, então ele funciona de segunda a sexta-feira, nesse horário dito comercial, né, das 7 da manhã às 18, mas as características são as mesmas. Acolhimento portas abertas, ou seja, todo mundo que chega no serviço passa por essa primeira avaliação. Projeto terapêutico singular, grupos e oficinas terapêuticas, de tudo isso, enfermeiro pode participar, tá? Inclusive, a gente tem muita autonomia nessa área, tá? O CAPS, a gente nunca pode dizer que não existe hierarquias, né? Porque, infelizmente, a gente ainda conta com isso e é um processo de desconstrução que a gente tem que lutar muito. Mas o CAPS é uma oportunidade realmente, assim, dos lugares onde eu já experienciei, é o lugar onde a gente tem essa horizontalidade maior, assim, onde o peso da voz é o mesmo para todo mundo. Então, o projeto terapêutico é construído a várias mãos, você não se sente só, mas você também tem muita autonomia, né, de fazer, de pensar, de organizar e de ordenar o serviço. E o enfermeiro tem um papel ainda muito fundamental, que é essa gestão da equipe de enfermagem e das mini-equipes no geral, que a gente é dividido em mini-equipes, né, que são territórios, e geralmente o enfermeiro entra nessa liderança, nessa gestão. Essas risadinhas, não sei se vocês estão ouvindo, mas é a minha filhada que está lá de fora. E aí, só para eu não me estender muito, que eu já vi que eu estou falando aqui tem um tempão, a gente também faz visitas domiciliares, é de 2 casos que eu quero falar dessas visitas. Vou falar de 2 casos de visita e de um de grupo. Uma das visitas eu recebi um ofício, né, falando que tinha um paciente acumulador, né, que tinha que ser internado compulsoriamente. E eu, como boa militante encrenqueira, rainha da treta que sou, falei, não, esse paciente eu não vou fazer relatório de internação, eu quero conhecer esse paciente. Eu fui lá na casa dele, ele acumulava objetos recicláveis. E eu cheguei lá, ele bem magrinho,
nome dele, Wesley, a gente está aqui entre pares, e eu acredito que a gente possa falar dessa forma. E aí, eu levei minhas coisas, né? Levei o aparelho de PA, levei os materiais, já estava na questão da pandemia, levei para aferir temperatura, tirar todos os parâmetros ali, aferir os parâmetros. E aí, eu sei que foi muita gente para essa visita, e aí eu falei, gente, eu preciso dar uma organizada nessa visita aqui para o usuário não se sentir acuado com tanta gente. Falei, gente, vai ali na casa, conhecer a casa e conversar com a mãe dele. Eles foram, e ele estava sentado no chão, eu peguei e sentei no chão de novo. Ele falou, você vai sentar no chão, doutor? Eu falei, eu vou, você está sentado aí, eu quero conversar contigo, então eu vou sentar também. E eu fui vendo a pressão, falei, posso ver aqui o seu sinal, ver como é que você está de saúde? Fui vendo e conversando com ele, né? E aí ele foi me contando, eu não, tô vendo que tem muita coisa aqui, o que você faz com isso? E ele falou, não, tô com vontade de vender, porque eu tô sem dinheiro. E aí eu fui pegando as coisas, né? E aí eu falei assim, cara, chegou um ofício para te internar, porque você sabe que aqui tem muita coisa. Vamos combinar que aqui tem muita coisa aqui nessa casa, né? Você está falando que vai vender, mas você vai vender tem quanto tempo? Aí ele deu uma risadinha, ele falou, me internar? Eu falei, e se o juiz mandar você internar? Eu acho que você tem condições de ir para o CAPS fazer tratamento. Aí ele, não, mas eu vou. Aí ficou todo mundo desconfiado. Gente, será que ele vai, Andressa? Você vai confiar? Vamos chamar logo os bombeiros? Eu falei, não, ele vai. Ele morava perto do CAPS, dava até para ir a pé. Falei, Wesley, eu te espero lá no CAPS amanhã, 14 horas. Você me procura que eu vou estar lá te esperando. E aí a gente saiu dali, todo mundo, Andressa, ele vai fugir, ele vai fugir. Eu falei, não, gente, vamos confiar, ele vai amanhã. E aí, eu estava lá no CAPS no outro dia, eu estou atendendo um paciente dentro da sala de atendimento, estou ouvindo, doutora Andressa! Doutora Andressa, e todo mundo tentando conversar com ele, Andressa está atendendo. Não, mas eu só quero falar com ela. Ele foi para lá, gente. A gente fez o acolhimento dele, ele faz o acompanhamento conosco agora, a gente fez um trabalho, ele separou os recicláveis, vendeu grande parte, né? Adquiriu um pouco de renda a partir disso, então foi um trabalho bem bacana, assim, onde a gente evitou uma internação de longa permanência e cumpriu com o objetivo do CAPS, que é da desinstitucionalização, né? E o outro caso foi um contato da enfermeira da UBS, que ela me ligou e falou, Andressa, tem um paciente de saúde mental que ela está com uma dor, né? Uma dor abdominal muito intensa, só que é uma paciente que ninguém consegue intervir, ninguém consegue acessar. E a gente está precisando da ajuda de vocês. Há muito tempo ela não vê o psiquiatra, enfim. E aí eu fui de Kombi, né? Eu que dirijo a Kombi lá do CAPS. E aí passei lá na UBS, peguei o pessoal e nós fomos para a casa dela. E aí eu cheguei lá e a mãe estava cheia de medos, assim, ela viu a gente, ai, que bom que vocês chegaram, olha, não fiquem assustados com a Miriam, eu vou apresentar ela para vocês, e aí eu falei, não, a senhora pode ficar tranquila, a gente está aqui para te ajudar, tá? A gente quer conhecer a sua filha e ver como é que a gente pode ajudar a família de vocês. E aí ela foi pelos fundos da casa, e eu achando estranho, porque a gente não estava entrando na casa. E aí, quando a gente estava se aproximando de uma janela, a Miriam colocou os dois braços para fora, assim, das grades e começou a gritar, assim. E aí eu vi a cena que mais me chocou, assim, durante toda a minha trajetória profissional, né? Porque a gente pensa que a gente não tem pessoas que não acessam serviços de saúde reclusas e sequestradas de sua liberdade ainda hoje, mas temos, tá? E aí eu cheguei lá naquela janela gradeada e ela estava dentro de um quarto. Ela destruía todo o colchão, então o colchão de dia ficava de fora, a família entrava, o colchão só para a hora dela dormir, então tinha uma cama com grade vazia, tinha um vaso sanitário lá dentro, sem tampa, e ela estava sem roupa porque ela rasgava todas as roupas.
e ela tinha um comprometimento cognitivo muito grave, então ela não verbalizava, ela não falava palavras, ela só emitia sons, assim, guturais. E aí eu fiquei muito chocada com aquela situação daquela pessoa e daquela família, né? E aí aquela família tinha sido denunciada algumas vezes, mas nenhuma instituição se dispôs a fazer um trabalho com aquele núcleo familiar, né? E aí eu olhei para aquela senhora e falei, olha, eu vou entrar lá, tá? Eu preciso conversar com a Miriam. Ela, não, a Miriam vai te bater. E aí encheu os olhos de lágrimas. Eu falei, eu trabalho com isso, a senhora pode ficar tranquila, tá? A gente vai entrar. Eu estava com uma colega enfermeira também. Claro que eu avaliei o espaço, vi se tinha objetos, né? E aí eu entrei naquele quarto, muito cheiro de urina, né? E aí eu falei, oi, Miriam. E aí ela olhou assim para mim, que ela estava se jogando assim nas paredes, olhou para mim e sentou na cama, nas grades da cama. Falei, eu vim aqui te conhecer, eu soube que você está com uma dor, me mostra onde é a dor, a ponta, né? Gente, ela estava com prolapso retal. Então, todas as vezes que ela tentava ir ao banheiro, saía, né? E ela assim, não conhece, não verbaliza, não consegue descrever ou pedir ajuda. E ela não sabia como lidar com aquilo, então eu avaliei, né? Pedi para o psiquiatra avaliar também. A gente entrou com nova medicação, a gente fez uma articulação com o posto de saúde, regulou uma consulta dela com um especialista, e aí a gente fez uma articulação com a universidade também. Os estagiários de TO foram na casa, fizeram um trabalho lindo com a família, né? Então, ensinaram aquela família a vestir roupa na Miriam, a dar talheres para ela, né? A transitar na casa, a sair na calçada da frente, né? Fez todo um trabalho para que ela pudesse acessar outros lugares para além daquele quarto com grades, né? E a família super receptiva, se sentindo muito cuidada, né? Então a gente regulou essa consulta aí. No dia da consulta, a mãe dela me ligou e falou, Andressa do céu, como é que nós vamos levar a Miriam? Ela vai arrancar a roupa, ela vai começar a gritar, a bater nas pessoas, a bater a cabeça. Eu, calma, todo mundo vai estar lá. E aí foi uma força-tarefa, a gente ligou, falou com a médica quem era a paciente, que ela precisava de um olhar assim com um pouco mais de especificidade para a saúde mental. A gente esperou ela lá e chega a Miriam, vestida, olhando para os lados, vendo aquele tanto de gente, né? Ela me viu, me reconheceu. Aí eu fui lá, segurei na mão dela, falei, vamos conversar com a médica? Aí fui lá, expliquei para ela que ela tinha que abaixar, mostrar onde doía. E aí a gente conseguiu marcar com a cirurgia, né? Os exames com sedação, porque ela precisava de sedação para conseguir fazer o exame. Então, foi o trabalho de articulação assim, intersetorial muito importante que a gente fez. E o último foi o grupo. Eu, mais uma enfermeira, nós tínhamos um grupo de geração de renda. Ele começou com poucos usuários. E aí, como eu sempre tenho uma aptidão para fazer grupos abertos, então quem tiver no CAPS pode ir para o meu grupo. Esse grupo foi crescendo, virou 2 grupos, gente. Então, tinha um grupo de bombons, e tinha um grupo de artesanato, e tinha algumas poucas pessoas que mexiam com plantas. E aí eu, Cris, como é que nós vamos organizar esse grupo aqui? Tem muita gente, a gente não vai conseguir, eu não sei nem fazer essas coisas, esses pacientes estão fazendo. Uma paciente falou assim, uai, doutora, mas a gente organiza, você está achando a gente desorganizado? Você não sabe nem fazer crochê. E aí a gente deu risada naquele dia, mas enfim, o grupo virou autogerido, metade fazia bombom, vendia os bombons, metade fazia artesanato, e a outra parte mexia com plantas. Então, o trabalho no CAPS é assim, né? É muito dinâmico, a gente tem a oportunidade de cuidar em saúde, de promover saúde de muitas pessoas. E o que o enfermeiro faz? Um pouco de tudo. De acolhimento, visita, intervenção em crise, articulação intersetorial, a gente faz um pouco de tudo. Então, era um apanhado, sei que falei muito, vou abrir um pouco para vocês perguntarem, para a gente continuar aqui. Gratidão, André, você trouxe um espectro muito amplo, né, dessa sua atuação na saúde mental, e trazendo ali desde trazendo inclusive essas diferenças entre os CAPS, né,
Então, muitos aqui ainda não vivenciaram, eu acredito que não conhecem ainda, assim, e trouxe um panorama muito bom para quem ainda não conhece essa área. A Luísa, a Alessandra estão dizendo aqui que foi muito bom, que amaram, que deu uma nova visão. A Maiara fez um comentário anteriormente, colocando, quando você estava falando, né, dos pacientes e que muitos estão em situação de rua, nessa clínica AD, ela trouxe aqui que ela teve uma vivência e participou de uma pesquisa em que ela entrevistava mulheres grávidas, moradoras de rua. E foi bem complicado conduzir essas entrevistas, quando elas não sentem que estão com interesse em se aproximar de pessoas comuns. Eu não entendi, Mayara, mas eu acredito que pela resistência, né? Aqui que você encontrou e de não saber muito ainda abordar, né? Essa população, foi isso? Eu não entendi, Mayara. Se você quiser trazer. Oi, a aceitação de, no caso, conversar, o diálogo, né, abordar as drogas, o álcool, então, até esse convite para aceitação da própria moradora de rua demora mais. Então, às vezes, tem que passar por outros moradores, principalmente do sexo masculino, para poder chegar nelas, né? Então, passei por essa experiência no presencial. As mulheres que estão em situação de rua, né, elas passam por uma dupla vulnerabilidade, né, porque o fato de ser mulher traz uma vulnerabilidade muito maior no estar em situação de rua. A outra problemática é a gente concluir que todo mundo que está na rua usa drogas, porque isso não é verdade. Né? Existem pessoas que usam drogas, existem pessoas que trabalham, existem pessoas que estão com seus filhos e moram ali naquele local, né? E isso não é uma máxima, nem todo mundo que está em situação de rua usa drogas, né? E as mulheres passam por tantas situações de violência quando em situação de rua, né? Agressões, estupro, né? Abusos de diversas formas, que realmente elas têm uma hostilidade característica da muita violência que sofrem. Então, não querem conversar, não querem responder questionários, não querem ser cuidadas porque sempre foram violentadas. Então, a gente precisa de uma sensibilidade assim, muito grande, de uma paciência imensa, né, para lidar com esse público. Com certeza. A Wendy colocou aqui, muito bonito e importante o seu trabalho, realmente não conhecia, mas me interessei bastante por essa área, muito obrigada. Gente, é bonito, mas vocês viram, assim, né, pensar essa questão da boniteza, e eu trago mais a questão de Paulo Freire, né, na boniteza que ela acompanha uma resistência, numa boniteza que ela acompanha lutas, e muita resistência mesmo, porque a área da saúde, eu costumo falar, né, que é a área patinho feio da saúde, porque é a área que ninguém quer tocar, ninguém quer falar e que é muito estigmatizada. Então, é muito mais bonito para tantos, pensar na área da saúde, na enfermagem ou qualquer outra área, pensar o enfermeiro no hospital, na UTI, não sei aonde, no SAMU, lá, na pediatria, na obstetrícia e tal, e quando você fala em saúde mental, é aquela coisa, né, dos estigmas, enfim, que a gente vivencia, dos preconceitos até hoje, né, a loucura, mas afinal quem é o louco? O que é a loucura, né? Então a gente ainda tem a nossa sociedade ainda tem muita dificuldade para lidar com isso. E aí é um trabalho que tem a sua boniteza, mas uma boniteza acompanhada de muita resistência e lutas. A Bárbara também se interessou bastante, eu acho que você conseguiu inspirar algumas pessoas aí, Andressa. Que bom, isso que você falou, assim, das dificuldades, gente, é isso, assim, trabalhar no SUS, eu costumo dizer que é um ato político mesmo, né? A gente lida com diversas faltas, a gente...
eu estava fazendo grupo online agora na pandemia, assim, eu sentada no chão, gente, com o meu computador, com o meu microfone, não sei se vocês ouviram que eu dirijo a Kombi, não tem motorista, tá? E a gente tem a sorte de ter uma Kombi no nosso serviço, porque muitos não têm. Não tem telefone, não tem internet. Então, são muitas faltas, né? Mas em tempos de desmonte, redobra-se a luta, né? Então, não é que a gente tem que aceitar o trabalho precário, mas a gente tem que se reconhecer como operador de políticas públicas e como operador de políticas públicas, né? Quais são as minhas ações para mudança, para melhora das realidades. Com certeza. Falar de saúde mental, gente, não tem como você não trazer essa questão do ato político, né? A reforma psiquiátrica, ela caminha junto aí com a reforma sanitária. Então, isso que a Andressa traz, né, é muito pertinente mesmo, assim, não dá para ser alienado, né, nesse aspecto politicamente, do que está acontecendo, das questões sociais, econômicas, não, sempre vai ser um ato político. Ela nasce assim, essa reforma, tanto sanitária quanto psiquiátrica. Então, acho que é isso. Então, gente, que eu tenho esperado um pouquinho que seja, né? Se vocês conhecerem alguém que tenha necessidades, né, em relação à saúde mental, ao uso de drogas, procurem conhecer o CAPS perto da casa de vocês. A gente tem 18 CAPS aqui no Distrito Federal, tá? E esses CAPS são portas abertas, né? Eles vão acolher as pessoas. É claro que tem limitações no serviço, né? Às vezes o serviço conta com falta de profissional, mas com certeza vai ser possível avaliar aquela pessoa e cuidar daquela pessoa de alguma forma. E para mim é uma grande satisfação, um grande prazer. Sigam o Movimento Pro Saúde Mental nas redes, né? Se precisarem de algum contato, alguma coisa, façam a prova da residência para a saúde mental, né? Prestem o concurso da residência, que a gente se encontra lá na frente. Espero contar com vocês como parceiras de luta. Gratidão em nome do time Mentoria e beijo para você. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, Mari. Tchau, muito obrigada.